Gente, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Serquis e sejam bem-vindos ao primeiro encontro online do Técnico em Nutrição e Dietética. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os profissionais da nutrição na linha de frente no enfrentamento à Covid-19, ok? Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Então, o que vocês devem estar se perguntando, né, qual é a relação da nutrição com a doença Covid? Né? Então, primeiro vamos entender o que é o Covid-19. O Covid-19 é uma doença, né, que é causada pelo coronavírus, né, que se chama do grupo SARS-CoV-2, né, e que apresenta um quadro clínico que pode variar desde uma infecção assintomática, né, sem a presença de sintomas, quando também ela pode evoluir para um quadro respiratório grave. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a maioria dos pacientes que são contaminados, né, que têm infecção, né, pelo vírus do Covid-19, cerca de 80% desses indivíduos eles são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas. Já os 20% restantes, né, ele tem casos que podem requerer um atendimento hospitalar, né, em algumas situações de dificuldade respiratória. E 5% deles podem precisar de tratamento de insuficiência respiratória, ou seja, podem necessitar do suporte ventilatório. Então vocês devem estar se perguntando, professor, e o que a nutrição ela pode estar influenciando na Covid-19? Então, como eu relatei para vocês, tá certo? 80% são assintomáticos. Então, de certa maneira, eles precisam, normalmente, esses indivíduos eles estão com o sistema imunológico muito bom, tá certo? São pessoas saudáveis, que não estão no grupo de risco, não são idosos, hipertensos, diabéticos, certo? Então, dentro desse contexto aí, a gente vê que 80% desse público são assintomáticos. Então, quer dizer que todo idoso ou toda pessoa que tem uma doença crônica, necessariamente ela vai precisar, né, vai ter um quadro respiratório, vai precisar de um suporte para o tratamento da insuficiência respiratória? Não, gente. Tem muitas pessoas, idosos, obesos, pessoas diabéticas que não precisam, tá certo, desse suporte. É um grupo de risco, mas não necessariamente esses indivíduos eles vão necessitar, tá certo, de um atendimento hospitalar, ok? Então vamos tentar entender um pouquinho como que a nutrição está dentro desse contexto. Então olha só, hoje nós vamos conversar um pouquinho daqueles 20%. O que são esses 20%? Aqueles que vão requerer de um atendimento hospitalar. E como que isso vai acontecer no hospital? Então olha só como que vai acontecer. Primeiramente, né, os pacientes eles que estão apresentando sintomas mais intensos, eles vão ao médico, né, eles vão ao hospital, chegando lá vão sofrer um processo de triagem, certo? Essa triagem normalmente, ela vai ser, esse paciente ele vai ser avaliado pelo médico e esse médico vai avaliar se esse paciente pode vir a ter Covid ou é uma outra virose ou uma outra doença. No momento que é identificado que esse paciente está com possibilidades do Covid, né, de ser o vírus, então ele vai para o posto médico e no posto médico vai ser avaliado de forma mais específica, tá certo? Nessa especificidade vai saber se o paciente vai necessitar ficar internado ou se o paciente ele pode retornar para casa e fazer o tratamento em casa, tá certo? O que faz com que o paciente tenha admissão hospitalar, tá certo? É a gravidade do quadro respiratório. Certo? Se o paciente ele está com a saturação de oxigênio baixa, certo? Teoricamente, ele vai precisar ser admitido no hospital e aí ou ele vai ser internado na UTI, caso precise de um respirador, ou ele vai para a enfermaria Covid
ficando ali no oxigênio, no balão de oxigênio, tá certo? No momento da admissão, tanto na UTI ou na enfermaria, tá certo? A seção de nutrição e dietética, ela vai receber uma solicitação, certo? De dieta para o paciente, que essa dieta pode ser uma dieta via oral ou pode ser uma dieta via enteral. Dependendo da gravidade do paciente, vai ser indicado uma dieta via oral ou uma dieta via enteral. E aí, periodicamente, o nutricionista, junto com o técnico de nutrição, certo, vão fazer avaliação, tá certo? O nutricionista vai prescrever essa dieta e o técnico de enfermagem vai conseguir tá trabalhando essa dieta junto à COPA, como também junto à unidade de alimentação e nutrição, tá certo? Então é extremamente importante o técnico para fazer esse processo, para fazer a locomotiva funcionar, tá certo? Essa avaliação e essa prescrição, elas vão ser diárias. Claro que a grande parte das vezes a prescrição ela é a mesma de um dia para o outro, a não ser que o paciente tenha alguma intercorrência, tá certo? Então, gente, olha aqui para mim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que existe toda uma sistemática desde a entrada do paciente no hospital até a atuação propriamente dita do nutricionista, tá certo? Então vamos entender um pouquinho como acontece essa avaliação dentro do ambiente hospitalar. Então olha só, a avaliação ela se dá de duas maneiras. Feita uma triagem do paciente, então nós temos vários protocolos para fazer triagem. Pode ser uma MAN, que é mais voltado para o idoso, uma avaliação subjetiva global, que é voltado mais para o adulto, vai depender do local, do hospital, certo? E também é feita a avaliação nutricional. O que foi que mudou nesses pacientes com Covid? Então, olha só. Esses pacientes com Covid, o nutricionista não está podendo entrar no quarto, a não ser em situações especiais que realmente necessitam. Professor, então como é feita essa triagem, como é feita essa avaliação nutricional? É feita de forma que a gente chama telenutrição, certo? Através de vídeos, através de áudio com médico, enfermeiro ou fisioterapeuta, certo? Então eu ligo para esse tipo de profissionais e os profissionais me dão feedback de estimativa de peso, se o paciente está apresentando diarreia, distensão abdominal, quadro respiratório dele. Então isso tudo faz parte da avaliação do nutricionista, que a gente chama de telenutrição. E isso, o Conselho Federal de Nutrição, ele recomenda essa medida, né, do nutricionista não estar entrando no leito para evitar a disseminação do vírus. Então, quanto menor o número de profissionais tendo contato direto com o paciente, menor é o risco de disseminação do vírus. Então, nem todos os profissionais, tá certo, é orientado pelos seus conselhos de estarem diretamente tocando no paciente, trabalhando diretamente com o paciente. Então, como que o nutricionista faz? Telenutrição, através de áudio e vídeo. Ou exames laboratoriais, ou prontuário, ou então uma conversa com o médico que está ali à frente do processo, tá certo? E aí, nós temos a terapia nutricional, que ela vai ser diferente, normalmente da enfermaria para o hospital. Na enfermaria, grande parte dos pacientes estão com dieta oral. Normalmente, quando o paciente está com uma falta de ar, certo? Normalmente a gente passa a uma dieta pastosa, uma dieta líquida, certo? Uma dieta de fácil mastigação e assimilação, porque isso vai fazer com que o paciente se canse menos. Qualquer tipo de dificuldade de mastigar, ou então até mesmo de andar, ir ao banheiro, causa cansaço no paciente. Então a gente liquidifica, muda a consistência da dieta para uma melhor adesão, né, e um menor cansaço do paciente. Já no ambiente hospitalar, que eu digo na UTI, certo? Esse paciente, ele normalmente ele está com uma dieta enteral. Esse paciente normalmente ele está entubado, tá certo? No respirador. Então aí a gente já tem uma dieta enteral que ela pode variar aí do ml hora entre 42 ml hora, podendo chegar a 80 ml hora. Ok? Vai depender da necessidade energética do paciente, que é calculada pelo nutricionista.
tá certo? E como que é feito esses cálculos, tanto na enfermaria quanto na unidade de terapia intensiva? Através dessas fórmulas aí, tá certo? Que se chama recomendação de bolso, certo? Então, como é feito? Eu pego esses 25, de 15 a 25, e multiplico pelo peso do paciente. Claro que esse peso é um peso estimado, porque nem sempre a gente pode estar colocando o paciente lá em cima da balança, tá ok? Então, normalmente ele é acamado, ele não consegue andar, e aí a gente multiplica, tá certo? Entre 15 a 25 vezes o peso do paciente. E a partir disso daí a gente propõe um cardápio para ele. Esse cardápio ele vai ser via oral ou via enteral, dependendo do quadro de complexidade do paciente. Detalhe, no primeiro dia de admissão a gente começa com 15 e a gente vai progredindo essa dieta até chegar aos 25 quilocalorias por quilograma de peso dia, certo? Quem não está entendendo isso, entenda o seguinte, que para cada quilo de peso eu tenho que dar 25 quilocalorias, tá certo? Para o paciente. Então isso aí é a energia total que o paciente deve comer ali, né, durante o dia. E de proteína, se vocês observarem, a dieta ela tem que ser hiperproteica. O que significa uma dieta hiperproteica? É uma dieta que apresenta uma quantidade de proteína aumentada. Mas a evolução, né, dessa proteína não pode ser, no primeiro dia eu já dar lá 2 gramas por quilograma de peso. Não. Eu preciso ir evoluindo aos poucos essa oferta proteica. Professor, como assim? Então, olhem aqui para mim. Por exemplo, no primeiro dia eu vou prescrever 0,8 gramas por quilograma de peso. No terceiro ao quinto dia, eu já aumento um pouquinho, entre 0,8 a 1,2. Isso o quê? Para cada quilo, eu vou dar entre 0,8 gramas a 1,2 gramas. E depois do quinto dia útil, aí eu já faço acima de 1,2 gramas por quilograma de peso de proteína, tá certo? Então, olha só, o paciente, de maneira geral, né, o cálculo de energia e de proteína vai ser dessa maneira. Agora, claro, por exemplo, o grupo risco são doenças crônicas. Se o paciente tiver diabetes, eu vou precisar tratá-lo com carboidratos que ajudem a controlar o índice glicêmico, certo? Se for oral, eu vou precisar de arroz integral, eu vou precisar de carboidratos ricos em fibra, tá certo? Vou precisar diminuir os carboidratos que não são ricos em fibra. Se o paciente está em enteral, eu vou precisar escolher uma dieta enteral, tá certo? Que tenha quantidades de fibras aumentadas para poder controlar, ou que o tipo de carboidrato não tenha sacarose, tá certo? Não tenha açúcar, que seja um carboidrato mais complexo, né? Onde ele não vai aumentar a glicemia do paciente. Se eu tiver um paciente hipertenso, que é um outro tipo de paciente que a gente encontra muito no ambiente de internação, que é aquele hipertenso, lembrar que uma das causas secundárias dos pacientes com Covid é problema cardiológico, cardiopata. Eles passam a ter uns problemas, tanto que a utilização do medicamento é heparina, um anticoagulante, certo? Para ajudar ali no processo do controle dessa cardiopatia, tá certo? Então aí eu já vou precisar controlar o sódio, vou precisar aumentar um pouquinho o potássio, então aí eu vou escolher dietas enterais que tem uma quantidade menor de sódio. E se for uma dieta oral, eu preciso dar quantidades controladas de sal. Não é que seja assódico, é hipossódico. O que isso significa? Que eu devo dar até aproximadamente 3 a 5 gramas de sal por dia, tá certo? No máximo. A recomendação para cardiopatas é de 3 gramas de sal por dia, tá certo? E se ele tiver um problema renal, aí eu já vou ter que utilizar os protocolos de doença renal. Se ele for um hepatopata, de hepatopata, tá certo? Lembrando, paciente que está com dificuldade de respirar, certo? Hipóxia, a gente precisa fazer o quê? Mudar a consistência da dieta. Para ele o quê? Mastigar menos e não se cansar. Isso é uma forma de ajudar o paciente a ficar menos cansado, tá certo? Ou, caso ele esteja entubado, dieta enteral,
tá certo? E aí pode ser a nasogástrica ou a nasoentérica, que ela entra pelo nariz e vai até o estômago, ou entra pelo nariz e vai até o intestino, tá certo? Tá ok, gente? Então o nutricionista não está podendo entrar no quarto ou então até mesmo dentro da UTI para fazer a avaliação antropométrica, medidas, tocar no paciente, porque isso vai gerar um risco de contaminação. Então a gente está fazendo tudo pela telenutrição, tá ok? Então assim, isso está sendo a nossa rotina no hospital, né? Eu trabalho no hospital militar, tá certo? Onde nós estamos vendo, estamos recuperando muito dos profissionais. Uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, na terapia nutricional também, que a mídia fala bastante e a gente tem que tomar cuidado. Muitos falam, estimular o sistema imunológico, o seu sistema imunológico deve estar muito bom para estar tratando o paciente com Covid. Verdade. Eu preciso ter um sistema imunológico bom, que aí vem vitamina D, zinco, selênio, glutamina, complexo B, vitamina A, vitamina E, todos esses eles vão ajudar no sistema imunológico. Ok, isso serve para prevenção ou até mesmo naquele primeiro momento ali que você precisa de uma resposta inflamatória, o seu sistema imunológico atue. Já com o paciente, tá certo, num estágio de internação hospitalar, com quadro inflamatório muito avançado, eu não posso estar estimulando com glutamina, não posso estar estimulando com probiótico, não posso estar estimulando com nada disso. Porque a resposta inflamatória ela vai ser maior. E nesse caso eu não quero, tá certo? Porque eu posso estar prejudicando o paciente. Então entendam, uma coisa é prevenção, certo? Outra coisa é o paciente lá no hospital, internado na UTI, na unidade de internação. Então eu devo tomar cuidado com arginina, glutamina, probióticos, simbióticos, né? Tudo isso que aí esteja estimulando o processo inflamatório. Tá certo, gente? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá certo? Muito bom, né? Esse primeiro encontro aí. E era isso que eu tinha para falar. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.